Adotar uma criança é um ato de amor? De coragem? É uma aventura? Uma loucura? Bom, com certeza é uma experiência que envolve muitas alegrias, muitos desafios e muitas dificuldades. E quem responde essa pergunta com toda a propriedade é a Sara e o Rodrigo, que são pais de 3 crianças adotivas. E tem também um filho biológico, né, Sara? É isso mesmo. Gente, eu quero saber dessa experiência de vocês. 3 filhos adotivos. Quando é que surgiu essa ideia de adoção? Por que é que vocês resolveram adotar, Sara? Na verdade, essa ideia vem desde a época que a gente namorava ou era noivo, nem a gente se lembra bem se a gente já estava noivo nessa época. Acho que a gente estava namorando. Acho que a gente ainda namorava, Sim, né? E a gente já tinha alguns amigos que viviam a experiência da adoção e tal. E um dia um amigo nosso estava dando uma palestra e ele resolveu falar a respeito de adoção. E ele falava tanto das suas experiências e ele também falava que todos nós tínhamos sido feitos filhos de Deus por adoção. E aquilo mexeu muito com a gente. Te tocou. E no final ele perguntou assim, se alguém ali tinha o desejo de um dia ter filhos por adoção. E eu até tenho uma viradinha, assim, sabe? Porque a gente não tinha conversado nada a respeito disso, né? E eu falei, nossa, e agora, né? Agora me a gente manifesta pega, ou né? não, né? Mas eu fui e falei que eu tinha, mas o Rodrigo também falou que ele também tinha, né? Então foi super legal. E aí daquele dia em diante a gente já começou a conversar sobre isso e a falar que um dia a gente queria ter... na época a gente pensava que um filho por adoção. Então, no caso de vocês, não foi por um problema, por uma infertilidade, foi por vontade. A gente sempre teve a vontade. Depois vieram outras questões também, né? Então nós também tivemos problemas para gerar filhos, né? Então acabou que a nossa história se tornou bem completa, né? Cheia de detalhes. Uniu a fome com a vontade de comer. Mas na época em que você, por exemplo, você descreve essa vontade de adotar, você já sabia que tinha algum problema? Não, que vocês teriam algum problema ou não? Não. Então foi de Deus mesmo. Foi. Ele já despertou em vocês a vontade antes que precisasse. Exatamente. Eu acho que a adoção passa muito pela questão da atitude adotiva. É verdade. Né? Então a gente eu gosto de falar que nós temos 4 filhos por adoção, porque nós também adotamos o biológico. Eu acho que passa por aí, porque se eles não forem adotados, não faz sentido. Se todo filho não for gerado no coração... Se né? for só biológico também, né? Que a gente vê alguns casos, né? Tem a pessoa muito... gera, mas não... Tanto que dá pra adoção. Exato. E tem muito filho que convive com o pai biológico, que mora na mesma casa e tal, mas são filhos órfãos de pais vivos, né? Porque o distanciamento afetivo, o distanciamento relacional, ele é tão grande, né? Acaba sendo pior. Exatamente. Quantos anos de namoro? Foram quase 2 anos. 1 ano e 11 meses. Então não foi muito, não rasgou o sofá da sua casa 10 anos pra casar, não? Não, e eu não dava conta disso. Então foi um namoro assim, relativamente rápido. Sim. Se casaram. E depois que se casaram, como é que começaram as conversas? Quem se manifestou primeiro? Ou já era uma coisa que já era bem conversada antes? Como é que foi? Não, na verdade, depois de um ano... Quero saber a ordem dos acontecimentos. Tá bom. Vamos lá. Depois de um ano de casado, mais ou menos, eu engravidei, né? E aí a gente ficou super feliz e eu tava grávida de uma menina, né? E foi aquela festa e tal, todos aqueles preparativos, a família toda em alvoroço. Só que quando eu tava com 6 meses, completando 6 meses de gestação, nós descobrimos que o bebezinho estava morto, né? E foi muito ruim, foi muito difícil e tal. Mas aí a gente fez tudo quanto era exame que era possível, tanto com feto quanto entre nós, né? E não descobrimos nada de errado, né? Depois de alguns meses, aí a gente foi liberado pelos médicos, né? Que a gente poderia engravidar de novo e rapidamente eu engravidei novamente e tal. Mas nós perdemos o bebê de novo quando eu estava com de 3 para 4 meses, né? E aí a dor foi um pouco... Eu não consigo imaginar terrível. uma dor dessa. É terrível. E aí eu falo que da segunda vez a dor foi ainda mais apertada, porque as perguntas aumentaram. Mas espera aí, o que está acontecendo, né? Por que a gente não está conseguindo ter filhos, né? E nessa hora, assim, eu acho que a nossa fé nos ajudou muito, sabe? A gente sempre acreditou muito
que existe um Deus que é muito maior do que a gente e que Ele está no controle de tudo, e isso foi uma coisa que nos segurou muito nesse tempo, nessa época. E os amigos, né, que também sempre estavam juntos, sempre nos sendo suporte na nossa vida e tal. Vocês não estavam sozinhos? Não, porque senão a gente tinha enlouquecido, né? É uma dor muito grande. E aí depois fizemos de novo tudo quanto era exame e tal, e não dava nada de errado. A gente mandava exames para fora de Uberlândia na época e tal. Não aparecia nem nada. Você, nem no Rodrigo não aparecia nem nada. E não descobria como o feto faleceu? Não, era tudo normal, desenvolvimento normal, tudo normal. Aí eu engravidei de novo, né? Pela terceira vez. Pela terceira vez, e a gestação estava toda normal e tal. E aí nasceu o Lucas, né? Ele nasceu prematuro, mas nasceu super bem, super saudável. E até assim, ele nos surpreendeu, porque apesar de nascer prematuro, nasceu super saudável. Logo em seguida foi embora para casa junto comigo. Gracinha, né? E então foi tudo bem e tal. Quando o Lucas... E aí deve ter sido uma alegria assim, nossa, tripla, né? Foi. Vocês vinham trazendo aquela vontade de ter um filho. Não, foi uma festa enorme, né? Para nós, para a família, para os amigos. O Lucas foi muito comemorado, muito paparicado. Ele é até hoje mimadão. E ele é o único homem da casa, né? Porque depois vieram 3 meninas, então ele reina. E aí depois, quando ele estava com 2 anos e meio, a gente achou, né, bom, já tá na hora, vamos encomendar mais um e tal. Só que, de novo, com 6 meses de gestação, o bebê morreu. Menina! Eu quase enlouqueci, literalmente falando. Você é muito forte. Não sou, não. É sim, porque você tá aqui, né? Hoje então tá forte. aqui, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi fácil. E hoje, Fernanda, a gente entende que tudo isso fazia parte de uma grande construção. Entende? Mas assim, é o tal negócio, né? As pessoas veem a gente em pé, mas não olham às vezes os tombos que a gente já tomou, né? Nessa época eu adoeci, eu realmente adoeci, eu entrei no começo de depressão, eu entrei até no começo de síndrome do pânico, né? Mas de novo, essa fé em Deus e esse apoio que a gente teve dos amigos, de pessoas que creem como a gente, né? Foi fundamental. O apoio médico também, nessa época eu precisei de um suporte médico, um suporte terapêutico, né? O Rodrigo sempre foi um maridão, ele foi muito forte também nesse processo todo, né? E aí, depois que tudo já estava mais estabilizado, o nosso geneticista aqui nos encaminhou para um geneticista em Campinas, que era um grande especialista e tal. Quando nós chegamos lá, enfim, ele pediu uns exames que a gente nunca tinha feito, e a gente fez assim, por fazer. A gente tinha feito tanta coisa, né? Eu já estava cansado de fazer exame. Nossa, imagina. Fazer exame e não ter nenhuma... porque ainda quando a gente faz um exame tem algum resultado, né? Pra você falar, não, é isso. Ainda que seja uma coisa que não é legal, mas ao menos você sabe o que é, parece que te dá um rumo, te dá um norte. Mas a gente estava muito perdido nesse processo todo. E aí a gente foi fazer esse exame assim, meio que por fazer mesmo. Só que aí a gente ligou, a gente já estava em São Paulo, e ligamos para Campinas, quando ficamos sabendo por telefone que nós tínhamos aquela incompatibilidade, uma incompatibilidade metabólica e tal. E voltamos então para consultar com esse médico. E ele conversando com a gente e tal, aí ele falou assim... Ele foi fazer essa entrevista que você está fazendo agora, o que aconteceu... do nosso histórico e tal... Aí ele falou assim, bom, então o problema que vocês têm é esse, mas existe um tratamento que pode ser feito e as chances são razoáveis de vocês conseguirem ter filho com tratamento e tal, mas sem tratamento impossível. Aí eu olhei pra ele... Foi descoberto alguma coisa. Foi. Isso, que aqui não havia sido. Lá no final. Mas aí eu perguntei pra ele assim, como que você me explica o Lucas? Aí ele, que Lucas? Não, a história foi na entrevista, lembra? Que aí ele foi perguntando, tal, aí quando chegou no... Aí falou, depois a gente teve o Lucas e tal. Mas espera aí, vocês têm um filho? Então, peraí. Que a sequência agora a gente vai dar no nosso próximo bloco. Não saia daí, o Conversação volta já. Valorize seu bem-estar. Venha para a Depil. Uma moderna rede de fotodepilação e fototerapia por um preço único. Depil, a fotodepilação inteligente. Uberlândia 3236-8080.
hoje é a Sara e o Rodrigo, que são pais de 3 crianças adotivas, e a gente fala justamente sobre esse assunto, né? E aí vocês foram para Campinas? Isso. Campinas. Descobrir o que tinha de errado. Exato. E aí o médico descobriu também que existia o Lucas. Isso. Como é que foi isso? Aí quando ele falou, mas vocês têm um filho biológico? E a gente falou assim, que idade que ele tem? Ele tá com 3 anos. Ele encostou na cadeira, assim, parou. Porque ele tinha falado que vocês não poderiam ter. Isso, aí ele Absoluto. perguntou pra gente, mas como que ele é? Uma criança super saudável, esperta, inteligente. Aí ele olhou assim e falou assim, vocês acreditam em milagres? E a gente, Demais! Como Aí não? ele falou assim, o Lucas é um milagre com atestado médico, a chance de vocês terem um filho sem tratamento seria de 1 em 1 milhão. E eu assino isso para qualquer médico, diante de qualquer banca médica, né? E então a gente sabe, é de arrepiar. E eu falo que nós temos 4 grandes milagres na nossa casa, né? E, bom, aí a gente começou a fazer de tudo para começar esse tratamento e tal, né? Só que interessante que quando nós começamos a fazer, quando a gente estava tudo certo para começar o tratamento, eu comecei a ficar inquieta. E parecia que, não sei, não era o caminho certo a seguir. E eu falei assim, nossa, Aquela mas... coisa de mulher, né? Do sexto sentido. Eu comecei a ficar... Uma coisa estava errada. Exatamente. E aí eu tava até sem graça de conversar com o Rodrigo, né? Mas aí um dia eu não aguentei. Eu falei, Rodrigo, eu sei que até sua família tá disposta a nos ajudar até financeiramente para isso, porque era um tratamento caro. Mas parece... Você lembra que a gente lá atrás falava a respeito de adoção? Será que não chegou a hora, né? Aí ele falou, não, então tá bom, a gente tá saindo de férias, nós vamos passar direto por Campinas e nós vamos pra praia e a gente vai colocar todas as perguntas na mesa, das mais bobas às mais inteligentes, e vamos resolver a respeito disso, né? Foi uma conversação a viagem inteira. Imagina. Porque o assunto é muito rico. Com certeza. Ele E é aí a muito gente rico. conversou a respeito de tudo que nos vinha na cabeça. Como seria o tratamento? Como se daria esse tratamento? É medicamento? É o quê? Na verdade, a gente precisava fazer uma vacina, porque meu organismo ele não produzia anticorpos que precisariam ser produzidos naturalmente. Então chegava um momento na minha gestação que o meu organismo via o bebê como um corpo estranho, entende? Então essa E o próprio vacina... organismo... ele Expulsava. não aceitava, Então, precisava ser feita uma vacina a partir do sangue do Rodrigo misturado com o meu sangue, entende? Então, Uma vacina no braço. a gente tinha que colher esse material de manhã, eles produziam a vacina, aplicavam essa vacina no meu braço, eu ficava com o braço desse tamanho, eu não conseguia colocar nenhuma camisa leve como essa aqui, porque me dava febre, Dolorido. doía demais. Você chegou a fazer? Sim, eu Chegou cheguei a a fazer fazer um o tratamento por um tempo. Fez o quê? Umas 2 vezes? 3 vezes, Porque aí a gente entrou, aí começam os processos de adoção. Então, depois a gente voltou resolvido que a gente ia adotar. Conversamos com o Lucas Desistiram do tratamento. Então. Nessa época foi. Nessa época, sim. Conversamos com o Lucas, ele estava com 3 anos e meio. 3 anos e meio? 3 anos e meio. E conversou com ele? Claro, ele tinha que fazer gente. parte dessa decisão, né? E ele tinha amigos que eram filhos por E adoção. o que ele falou? E aí, aninhos, quando a o que gente ele tentou falou? explicar, né, e a gente falou desses amigos dele, e ele disse, eu quero ter irmãos que nem fulaninho e fulaninha, né, e a gente conversava segundo a linguagem dele, né, de 3 anos e meio e tal. E nós voltamos e já procuramos a Vara da Infância e da Juventude aqui em Uberlândia, nos inscrevemos, né, para adoção e tal. E naquela época ainda não havia a nova lei da adoção, então assim que saiu a nossa sentença, a gente passou por todo o estudo psicossocial e tal, a gente enviou a nossa sentença para algumas outras comarcas, né, para entrar em Vocês filas e tal. sabiam qual era o primeiro passo? Vocês procuraram a ajuda de alguém? Você falou, a gente procurou a Vara da Infância, mas você já sabia que tinha que procurar a Vara da Infância? Bem, nós Sim. dois fizemos Na época direito. não existia, por exemplo, Sim. a ONG que vocês têm hoje. Não, Sim. a gente sabia porque a gente tinha feito direito e a gente Sim, tinha então vocês já tinham contato. conhecimento básico. A gente tinha um conhecimento básico de direito E a gente tinha fazia questão de fazer o caminho legal, né? Isso. Pra ficar bem... Mas a Seguro. gente sabia muito pouco, Fernanda. A gente apanhou muito nesse processo. E como? E a gente caminhou muito sozinho, principalmente no que diz respeito a dificuldades que vieram depois que as crianças chegaram. Então, assim, isso tudo foi nos mostrando a necessidade de ter um apoio, dessa troca, de conversar com quem já percorreu esse caminho, do tanto que isso é importante.
Deixa eu só fazer uma pergunta que ficou lá atrás. Quando o médico falou para vocês que o Lucas era um milagre, vocês começaram a enxergar ele de forma diferente? Como é que funciona esse coração de mãe? Porque o filho já é um milagre. Todo filho já é um milagre, né? Sabendo que ele era mais milagre ainda. Aí me emociona até hoje. Porque eu chorei muito desse dia, né? Eu chorei muito, me emociona até hoje. Como eu te falei, assim, os nossos 4 filhos são um grande milagre. E é que nem você fala, filhos são, assim, um grande presente. E olhar para esse presentaço que Deus nos dá e saber que, acima de tudo, assim, eles não são apenas fruto dos nossos sonhos, mas que Deus havia sonhado com isso. E que eles não vieram, assim, de uma forma normal, vamos dizer assim, né? Mas que de alguma forma, a nossa história, ela é muito especial. E isso nos traz, assim, não só alegria, mas também responsabilidade. Sim. Eu acredito que a quem muito é dado, de uma certa forma, também muito é cobrado, sabe? Então, se uma grande porta te é aberta, é por um propósito. Eu acho que todos nós temos... Não. Todos nós temos um grande propósito nessa vida. Só que existem pessoas que desperdiçam esse propósito. Sim. Né? Mas às vezes não conseguem enxergar de forma plena o que é, né? E vão vivendo a vida, vão deixando a vida levar, né? Ou levá-los. Né? E a gente sempre tentou ser responsável ou buscar ser responsável quanto às oportunidades que nos vinham. E uma coisa, lá atrás, sabe, quando a gente estava vivendo lá aquele processo lá de perdas dos primeiros bebês, eu lembro de uma madrugada, porque foram muitas madrugadas de choro, né? E eu lembro de uma madrugada que a gente estava lá chorando no quarto do bebê, todo montadinho, né? E eu acordava assim, pé ante pé, né? Ia pra lá, ia ter minhas conversas com Deus, assim. E eu chorava, e nisso o Rodrigo acordou. E ele foi pra lá, e uma certeza muito grande existia no nosso coração, sabe? Que aquilo tudo era dor demais para ser só pra gente. Que tinha que ter um propósito maior naquilo tudo. Que aquela dor que a gente estava vivendo não era só pro nosso próprio aprendizado, mas algo muito precioso estava sendo plantado na nossa vida. E aquilo não era só pra gente, mas era maior. Exatamente, era para que alguma coisa fosse repartida com mais pessoas. E havia naquela época uma agonia muito grande, porque a gente perguntava, o que é, né? O que é então? Pra que isso? Por que eu? E vamos viver isso logo para superar isso e tal. Só que a gente não conseguia na época enxergar para que era aquilo tudo que a gente estava vivendo, né? Então daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco do Conversação com a Sara e com o Rodrigo. Não saia daí. Hospital Veterinário Franciscano, especializado no tratamento de seu bichinho. Equipe qualificada e preparada para cuidar do seu animalzinho da melhor maneira possível, além de centro cirúrgico completo. O Hospital Veterinário Franciscano está preparado para receber o seu animal a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nos finais de semana. Consultas e internações 24 horas com acompanhamento médico veterinário. Hospital Veterinário Franciscano. Seu melhor amigo merece os melhores cuidados. Voltamos com Conversação, falando sobre adoção. Rimou nessa área. Pois é. A gente ia falar justamente sobre como se deu o processo na prática. Primeiro eu queria fazer uma pergunta. Como as famílias reagiram quando vocês falaram sobre a adoção? Ou isso já vinha sendo conversado com as famílias também? Não, na verdade nós começamos a conversar mais enfaticamente depois dessa viagem, quando nós decidimos que realmente tinha chegado o tempo. Se falava esporadicamente, eles achavam, alguns apoiavam, mas tinham algumas figurinhas que achavam que era loucura, como você falou no começo do programa. Mas a maior parte da família foi muito aberta, né? Mas sempre tem uma figura ou outra que assusta, não pode que tem querer medo, que todo mundo pense igual, né? que coloca um monte de perguntas, e a gente respeitou, mas a gente só pediu para que a gente fosse respeitado, né? Sim. Porque a nossa decisão estava tomada, né? É a mesma questão quando, muitas vezes, quando você decide engravidar ou quando você engravida, muitas vezes a sua família também questiona se aquele é o momento, enfim, né? Mas aí a gente foi fazer uma viagem, levar uma documentação numa instituição para uns amigos nossos. Quando nós chegamos, havia uns bebês dessa instituição que estavam tomando banho de sol no Caricote. E eu logo bati o olho e perguntei assim, essa menininha e aquela menininha são gêmeas?
E aí a cuidadora falou assim, ué, são, mas não é todo mundo que percebe. Os bebês eram todos do mesmo tamanho. Porque elas não eram gêmeas idênticas. Eram bivitelinas, eram diferentes. E tinha muitas crianças. Eram e 9 por que bebês. Você achou que elas eram gêmeas? Eu percebi. Coisas inexplicáveis, né? E naquele momento me deu uma coisa diferente no meu coração, entende? E eu até assustei com isso, porque a gente pretendia adotar uma criança, né? E a gente passou a manhã inteira conhecendo aquela instituição, e no final, quando perguntaram pra gente, eu e o Rodrigo, se a gente tinha se interessado por alguém, eu e ele ficamos assim relutantes, porque um tava com medo do que o outro ia pensar. Ela olhou pra mim, e aí? Porque vocês não foram lá pra escolher pra vocês. Não, né? A gente foi lá pra fazer um favor e pra conhecer a instituição. Mas nós dois tínhamos nos interessado pelas meninas. E naquele dia a gente entrou já com o processo por elas, só que ainda não havia sido, elas não tinham sido destituídas do poder familiar, mas tudo indicava que seriam. Mas ali começou um grande processo jurídico e foi um grande transtorno, porque é uma longa história. Quando a família foi, enfim, citada, elas já estavam com 2 anos e meio. Nós visitávamos as meninas todos os meses, quer dizer, já havia Vocês decidiram ali naquele momento Sim. que iam ficar com as duas? Nós saímos que iam dali, tentar as duas? Nós saímos dali e constituímos uma advogada para cuidar do nosso caso. Naquele Foi momento, paixão à primeira vista. Sim, e já ligamos para nossa família para dizer que nós tínhamos conhecido nossas filhas. Eu acho que é mais do que paixão, acho que é uma decisão à primeira vista. E uma convicção. Uma convicção, porque quando a gente entendeu o que era, para que perder tempo? Né? Então a gente ia continuar a nossa viagem, mas antes de continuar, nós constituímos uma advogada na comarca e já fomos viajar com o nosso coração tranquilo. Elas já tinham nome? Sim. E aí mudou? Não. Vocês mantiveram? Primeiro nome mantivemos por respeito a elas. Porque elas já tinham identidade quando elas com chegaram, nome. Nessa época, ainda funcionava desse jeito, de você chegar num lugar e olhar várias crianças, porque parece que agora não é mais assim. Não, mudou. Mudou, né? Sim. Isso. Como é que é feito hoje? Hoje você preenche uma ficha, né, um cadastro, com o perfil da criança que você deseja, e quando existe uma criança disponível para adoção com aquele perfil, você é contactado para conhecê-la, né? E aí você pode então dizer, né, se você se interessa por aquela criança ou não. Por que mudou? Porque mudou a lei, houve várias mudanças na lei, essa é apenas uma das mudanças. E essa lei trouxe várias mudanças que foram bem significativas. Criança não é um produto, não é para ser escolhido. Mas aí, de né? repente, não tira essa possibilidade de acontecer o que aconteceu com você? De você, entre muitas, você olhar uma e o coração bater mais forte? Essa é uma das questões que é colocada. Mas sem dúvida, quando você conhece a criança, quando a coisa tem que ser, ela acontece. A nossa outra filha foi do outro jeito, entende? Nos ligaram falando, nós temos uma criança e nós fomos conhecê-la. E quando eu conheci, eu não tinha dúvida de que ela era minha filha. Foi da mesma forma, entende? E eu não a conheci numa instituição. Eu recebi um telefonema, entende? Falando dela. E o Rodrigo, ele estava no curso nos Estados Unidos. E não dava para ele conhecer, e a gente tinha que dar resposta naquele dia. Aí entende? você falou, não, eu responsabilizo. Eu conversei não. com ele e eu falei para ele, olha, eu vou te respeitar, se você disser que você não tem condições de tomar essa decisão sem conhecer a criança, eu nunca vou te cobrar isso. E ele me ligou dentro de 5 minutos, ele falou assim, eu não preciso esperar. Porque quando a gente está grávida, a gente não vê a carinha da criança, a gente não sabe se é menino ou menina, a gente não sabe se vai vir moreno, se vai vir clarinho, se vai puxar a gente, ou um bisavô, um tataravô. Eu não preciso ver, né? A nossa filha chegou e pronto, é ela, né? E foi maravilhoso, assim, era ele chorando de lá e eu daqui, entende? Ele conheceu a Jéssica e a Jéssica conheceu ele por Skype, entende? Por Messenger. Pelo Messenger, Peraí que eu já tô ficando perdida nessa história toda, vamos voltar um pouquinho. Vocês adotaram as gêmeas. Sim. De 1 ano e... Não. Como é que foi? Essa história é complicada. Não, só pra gente saber Nós entramos com esse processo quando elas tinham 1 ano e 1 mês. Mas foi um longo processo judicial. Quando os genitores da Kelly e da Kathleen foram então citados porque havia uma família interessada em adotá-las, elas já estavam com 2 anos e meio. E eles negaram, eles não queriam dar as meninas para adoção. Entende? E por que elas estavam na instituição? Elas saíram da maternidade e foram para a instituição. Porque Elas foram tiradas. Não, porque a justiça determina assim, né? Porque já tinham casos de maus tratos dos outros irmãos, enfim. Entendi. Era uma história bem complexa.
Mas houve uma reviravolta e acabou que a justiça reaproximou essa família biológica, entende? E eles chegaram até a guarda delas. Foi um processo jurídico muito demorado. Aos 4 anos de idade, eles chegaram a ganhar a guarda das meninas. Nós chegou um ponto que a gente acreditou que as meninas não iriam mais vir para... Eu, né? O Rodrigo sempre acreditou, mas eu cheguei a duvidar. E então, acho que era tanta dor. Elas ainda não estavam com vocês? Elas chegaram, enfim, com 5 anos e meio. E durante esse tempo todo vocês as viam? Não. Quando a justiça reaproximou, 2 anos e meio. Com 2 anos e meio, nós nos afastamos por respeito às meninas, né? Como que elas ficar confuso com 2 pais, 2 mães. Mas o que a gente aprendeu foi o seguinte: quando uma coisa tem que ser, ela é. O mundo pode dar todas as voltas, né, possíveis, inimagináveis. Mas foi muita dor, foi o processo mais dolorido que a gente viveu, porque aí a gente estava falando de 2 filhas que estavam vivas, indo para uma realidade que a gente sabia que era muito contrária, né? E nesse meio tempo foi que veio a Jéssica, entende? Quando a gente precisou... Veio antes? Veio quando a gente... Antes das meninas, quando a gente se afastou da Kelly e da Kathleen, entende? Então, a gente também entende que havia um propósito para a Jéssica na nossa história, né? E isso era lindo, maravilhoso. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos continuar semana que vem com a segunda parte da história da Sara, do Rodrigo, da Kelly e da Kathleen, da Jéssica e do Lucas, que foi um milagre, né? O Lucas, a gente não tem dúvida de que foi um milagre. Aliás, todo mundo foi um milagre nessa família. É verdade. Muito feliz de conhecer a história de vocês, mas infelizmente ou felizmente, não sei, não vai dar pra gente contar tudo hoje, gente. Então semana que vem a gente volta com mais conversação pra vocês aí de casa e pra vocês poderem ter a oportunidade de conhecer a história todinha, completa, essa história emocionante de adoção da Sara e do Rodrigo. Muito obrigada pela companhia, eu agradeço também a Bold Propaganda, que cuida da nossa identidade visual, ao Rildo Naturalmente, que cuida do meu visual, a Gregory, que me veste, e você eu vejo na nossa próxima edição. Um beijo. Quer falar com a gente? Mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Até mais. Tchau!